Mas afinal de contas, onde estão os encargos sociais da tabela SINAP nos nossos orçamentos? Eu sei que essa é uma dúvida bem frequente de vocês, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para tentar explicar da maneira mais simples possível. Acredito que todos vocês sabem da existência, né, dos encargos, que eles vêm representados na tabela aqui do SINAP e que também nós temos que representar eles na nossa planilha orçamentária, que são esses percentuais aqui. Eu acredito que a maioria de vocês não saiba onde isso aqui está de fato no nosso orçamento, onde é que isso aqui é aplicado, né? Não fica só essa representação aqui. Onde isso aqui é aplicado de fato, né, no nosso orçamento, para não ficar só essa representação aqui na tabela. Isso aqui realmente ele é aplicado no nosso orçamento e eu vou mostrar para vocês agora. Mas para entender bem certinho, tem que assistir o vídeo por inteiro, não dá para perder nenhum detalhe, que isso aqui é bem importante. Então assiste o vídeo por completo aí, presta bastante atenção, que eu te garanto que vale muito a pena. Então vamos lá, direto ao ponto aqui, ó. Eu montei essa tabela aqui para facilitar o entendimento de vocês. Eu peguei como referência a tabela SINAP com a data base de abril de 2026, aqui, ó, que é a data de referência mais recente no momento da gravação desse vídeo. Aí nesta tabela aqui eu fiz a separação aqui com desoneração e os sem desoneração. Nestas linhas aqui eu coloquei o insumo, coloquei o código do servente horista, o código do servente mensalista. Aqui no com desoneração, no sem desoneração é a mesma coisa, o código do servente horista e o código e a descrição do servente de obras mensalista. A unidade de medida é óbvio aqui que no horista vai ser o H do hora e no mensalista vai ser o mês. Essas unidades conforme estão na tabela aqui do Sinap, ó. Na tabela, isso aqui é a tabela de insumos do Sinap, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o servente de obras horista, unidade de medida hora. O custo dele unitário sem desoneração é 17,88 do insumo, né? O custo unitário do insumo. Ó, eu preenchi aqui 17,88. Custo dele com desoneração 16,55. Lancei na tabela 16,55 com desoneração horista. Daí o mensalista, mesma coisa, peguei os valores. Vamos pesquisar aqui. Servente horista, servente tá aqui, ó, nosso servente mensalista. Unidade de medida ao mês. Peguei o valorzinho dele aqui, ó, sem desoneração e lancei na nossa tabela lá. Ó, lancei aqui, sem desoneração. Peguei o valor dele com desoneração que está ao lado. Lancei na nossa tabela também aqui, ó, com desoneração mensalista. Mesmo valor que está aqui. Daí, a partir de todas essas informações aqui que eu coletei, eu montei aqui, joguei o custo unitário com encargos. São estes custos aqui nessa linha. Custos unitários com encargos. E aqui são encargos com desoneração, encargos sem desoneração. A partir disso, eu lancei os valores dos encargos em percentual aqui. Ó, peguei da tabela SINAP nessa linha aqui. Encargos são estes que estão aqui em cima. Encargos sociais sem desoneração, do horista, 111,95. Sem desoneração do horista, 111,95, está aqui. Mensalista sem desoneração, 69,29. 69,29 está aqui. Agora, encargos sociais com desoneração do horista, 96,12. 96,12%. Está aqui. E encargos sociais do mensalista, com desoneração, 56,67%. Estão aqui. Coletadas essas informações da tabela SINAP lançadas aqui na nossa planilhazinha, nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai tirar nessa linha aqui. Eu coloquei como a descrição como se fosse o custo unitário sem encargos. Nós vamos remover esses encargos aqui dos custos unitários, para no final das contas a gente vai ver que tudo isso aqui é gerado a partir de um valor unitário da hora do servente sem encargos. Aí, a partir dessa hora do servente sem encargos, a gente coloca o encargo em cima e a gente multiplica pelo número de horas para chegar no mensalista, por exemplo. E para chegar no horista, a gente só coloca os encargos sociais em cima. Aí tu chega no custo horário do horista com encargos. Tem que fazer uma engenharia reversa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nessa formulazinha, nós pegamos a célula que está com o valor, o custo unitário do horista com encargos do horista. Pegamos essa célula para remover o encargo. A gente divide, ó. Pega a célula ali, o valor, divide, coloca 1
mais o percentual de encargos. E divide tudo entre parênteses, e divide. É como se a gente estivesse removendo esse percentual. Fazendo isso, a gente está removendo esse percentual daquele custo unitário ali. Aí o do horista ficou isso aqui, ó. Ficou 8,4387 alguma coisa. Do mensalista, mesma coisa. A gente pega, lança a mesma formulazinha ali, ó. Pegamos a célula do custo unitário do mês, né, do mensalista, do servente mensalista, dividimos por um mais esse percentual aqui dos encargos do mensalista. Tudo entre parênteses. Fazendo isso aqui, a gente está removendo esse percentual de 56,67% sobre esse custo unitário aqui de 2000 e pouco. Aí chegamos no custo aqui, nesse custo aqui, sem os encargos sociais do nosso servente horista. Então isso aqui seria uma hora do nosso servente sem encargos, e aqui seria um mês do nosso servente sem encargos. Aqui ainda estamos falando dos encargos com desoneração, tá? Só que para os encargos sem desoneração, a gente faz a mesma coisa. Pegamos ali o custo unitário com encargos, aplicamos a mesma fórmula, né, para tirar esse percentual aqui de 111,95% desse custo unitário aqui. Aí chegamos no custo unitário do horista aqui, sem encargos, ó, de 8,43 alguma coisa. Para o mensalista aqui também é a mesma coisa. Pegamos o custo unitário aqui do mensalista, aplicamos a fórmula para remover esse percentual aqui de 69,29%. Chegamos no custo unitário do mensalista sem encargos. Agora aqui nessa linha eu fiz o seguinte, para emparelhar tudo, deixar tudo, converter tudo na mesma unidade. Aqui eu dividi por um, porque é uma hora, então não faz diferença nenhuma, nem precisaria ter dividido, né? Daqui, peguei a célula de cima e dividi por um, mas nem precisaria, porque é uma hora. Aqui na do lado que é a diferencinha, ó. Eu peguei a célula e dividi por 220, que é o número de horas que o SINAP considera no mês. Aí dividindo o custo unitário do nosso mensalista por 220 horas que tem no mês, sem encargos ali, né? Nós vamos chegar exatamente no mesmo valor do horista aqui, ó. E essa mesma lógica também é aplicada aqui nos encargos sem desoneração, tá? Mesmo com encargos diferentes, valores, custos unitários diferentes, no final das contas aqui, ó, aplicando a formulazinha, nós vamos chegar no mesmo custo unitário sem encargos do horário. Aí no final das contas, se nós removermos os encargos e converter tudo para hora, aí a gente vai ver que todos os valores, no final das contas, têm o mesmo ponto de partida. A diferença é que um multiplica por 220 para chegar no número de horas do mês, aí acrescenta-se um percentual diferente, aqui também acrescenta outro percentual, mas no final das contas, tudo parte do mesmo valor unitário. E aqui embaixo, nessa linhazinha aqui, eu só fiz um teste, né, com arredondamento. Peguei a célula de cima ali, arredondei aqui também, ó. Arredondei em duas casas depois da vírgula, aqui também, aqui também. Aí eu coloquei como se fosse um valor unitário a base de tudo, que é a partir desse valor aqui que é gerado o custo unitário final lá, tanto do horista como do mensalista, né, acrescentando os percentuais de encargos sociais. Aí um detalhezinho também, ó, de onde que saíram essas 220 horas aqui? Daqui, ó, do mensalista, ó, a própria tabela SNAP está nos dizendo que o coeficiente é 220 vezes aquele do unitário tá aqui do lado do código da família, ele é da família do servente horista. Aí o coeficiente ele é multiplicado por 220 unidades daquele do horista. Então seriam 220 horas para chegar no nosso servente de obras mensalista. Ele está dentro da família do horista. Subindo aqui. Ó, toda essa galera que está aqui abaixo está dentro dessa família aqui do nosso servente de obras. E esse aqui é o coeficiente de multiplicação, que seriam 220 horas no mês. Isso aqui também está bem explicadinho lá no livro de metodologias lá do SINAP, que isso aí eu posso mostrar para vocês detalhadamente em outro vídeo. Aqui nessa última linha eu coloquei como se fosse uma prova real para provar que todos os valores partem a partir de um mesmo ponto, né, de partida. Os valores lá da tabela do SINAP, que são esses aqui, né? Aqui eu apliquei a fórmula para demonstrar que todos partem desse mesmo valorzinho aqui, ó. Valor unitário dessa linha aqui, desse valor unitário aqui. O que muda são as multiplicações e o acréscimo de percentuais de encargos diferentes, quer ver? Neste primeiro aqui, ó, como ele é horário, eu multipliquei por um só, esse valor unitário aqui sem encargos, né, da hora. Multipliquei por um, acrescentei os encargos do horista, e chegamos na mesma hora do horista lá do Sinap, lá que eu mostrei para vocês inicialmente. Aqui no lado, ó. Nesse aqui sim, eu peguei esse unitário aqui do horista, multipliquei por 220 e acrescentei ainda o percentual aqui de encargos sociais do mensalista, né, do com desoneração. Daí chegamos no mesmo valor lá da tabela Sinap. No lado aqui também, mesma coisa. Multipliquei por um porque é basicamente do horista. Acrescentei o percentual aqui de encargos sociais do SINAP sem desoneração, né?
No lado aqui multiplicamos por 220, que é a quantidade de horas do mês que o SINAP considera, que é o coeficiente que está na tabela SINAP lá. Multiplicado por 220, acrescentamos o percentual de encargos sociais do mensalista sem desoneração. Aí chegamos no mesmo valor final lá da tabela SINAP. Isso aqui prova que todos os valores partem de um mesmo ponto inicial aqui, né? Esse valor aqui que daria o start para todos os valores do servente, seja com desoneração, sem desoneração, encargos sociais mensalista, encargos sociais horista, todos partem desse valor unitário aqui. Por isso que eu coloquei valor unitário, que é a base de tudo. Seria aproximadamente R$ 8,44 lá. Não importa se é horista, se é mensalista, se é com desoneração, sem desoneração, todos partem desse ponto aqui. E a partir disso aqui ou é multiplicado por 220 para chegar no mês, e aí é acrescentado esse percentual aqui de encargos sociais. Ó. Aí sim acrescenta-se os encargos sociais para chegar no valor que é lançado lá na tabela SINAP. Então, esses valores da tabela SINAP, aqui ó, servente de obras. Então, isso aqui, eu acabei de provar para vocês que eles já vêm com esses percentuais aqui embutidos neles, tá? E é a partir daquele cálculo ali que eu mostrei para vocês. Então, a gente já sabe que todos esses insumos aqui de profissionais já vêm com os encargos sociais embutidos neles, a partir daquela metodologia ali que eu mostrei para vocês. E aqui gostaria de deixar um detalhe para vocês que é extremamente importante, tá? Aquele insumo lá do servente, ó, ele vai servir para montar a composição do servente. Eu peguei essa tabela aqui mais antiguinha, porque ela é melhor de demonstrar isso aqui, ó. É mais organizada e é mais separada aqui ó, do material e mão de obra. Então, basicamente, não se usa o insumo do servente solto, tipo louca na nossa tabela de orçamento. Ele geralmente é para vir aqui dentro da composição do serviço, né, do servente, ó. Vocês podem ver que esse aqui é um insumo, ó, que está dentro desse número aqui, dessa composição do servente. Que aí sim, essa composição do servente, tanto horista como mensalista, essa composição do servente aqui que vai servir para montar as outras composições. Basicamente, isso aqui seria uma composição auxiliar das outras composições, né? Que a gente usa o servente para bastante coisa, mas geralmente dentro das outras composições. Aí, basicamente, ele é uma composição auxiliar geralzona, assim, né? Outra coisa também aqui, ó. Tem valores diferentes, ó. Vocês podem ver que ela é uma composição basicamente de mão de obra, né? De servente. Era para ser só uma mão de obra, mas vocês podem ver que aqui tem custo de material, um percentual aqui, custo de mão de obra, separados. Daí isso aqui eu vou explicar em outro vídeo para vocês. Se vocês gostarem do vídeo de hoje, eu vou explicar isso aqui com prazer, detalhadamente para vocês no próximo vídeo, tá? Mas eu preciso saber que vocês gostaram desse vídeo daqui. E também eu gostaria de explicar no próximo vídeo para vocês a diferença dos encargos sociais e dos complementares, porque tem diferença, que o SINAP considera encargos sociais diferente dos encargos complementares. Daí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês essa diferença aqui, por que que é separado material e mão de obra dentro de uma composição que seria basicamente só mão de obra, né? Vou explicar no detalhe isso aqui para vocês. E também essa diferença dos encargos sociais para os encargos complementares. Então se esse vídeo foi útil para ti, esclareceu alguma coisa, deixa o likezão aí para ajudar, se inscreve no canal aí, ativa o sininho que no próximo vídeo eu vou explicar isso aqui no detalhe para vocês. Tu já sabe como que ficam os encargos sociais e o BDI com a lei do fim da desoneração? Se não sabe ainda, eu tô deixando um vídeo aqui para vocês assistirem, onde eu explico tudo também no detalhe, um vídeo bem completão, que vai esclarecer todas as dúvidas de vocês sobre isso. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!